Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Quero agradecer aos irmãos pela companhia nesse culto que nós viemos prestar ao nosso Deus. Quero também cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo através do nosso canal no YouTube, que Deus possa abençoá-lo também, conduzindo os irmãos aí em casa também no culto que vão prestar ao nosso Deus. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 147. Vamos ler este texto da palavra do nosso Deus. Salmo de número 147. Diz assim a palavra do nosso Deus: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhes bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre as nuvens dos céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia em suas ordens a terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amados, nós somos convidados a louvar ao nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder e o domínio desde antes mesmo da fundação do mundo. Nós estamos aqui para louvar ao nosso Deus por aquilo que Ele é. Por isso eu convido os irmãos para que não só agradecendo a Ele em momento oportuno, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por todo o seu sustento, mas principalmente vamos orar neste momento adorando o nome do nosso Deus. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Deus, não só por tudo aquilo que o Senhor já fez na história, mas principalmente pelo teu sustento com nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque apesar de nós, apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, apesar, ó Pai, de todos os momentos que nós rebelamos contra o Senhor, ainda assim, o Senhor age com misericórdia para conosco e nos sustenta em tudo aquilo que nós precisamos. Queremos, ó Pai, declarar, ó Deus, a nossa servidão a Ti e te pedir, ó Pai, te clamar para que o Senhor mesmo conduza a nossa vida em todos os momentos deste culto, que o nosso culto que viemos prestar ao Senhor possa lhe agradar, que o Senhor Deus possa comover os nossos corações, mover a nossa mente, para que possamos, ó Deus, de fato cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias agora em Jonas, capítulo 2.
Vamos ler dos versos de número 1 a 7. Jonas, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos mares, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Meus irmãos, de fato, na nossa vida existem muitos momentos que parece que estamos sendo punidos por Deus, que estamos sendo lançados no mais profundo do esquecimento. É neste momento que Jonas, ele lembra do seu Deus e ele clama por socorro, ele clama por perdão. Este é o momento que nós temos na nossa liturgia para poder, de fato, clamar ao nosso Deus por perdão, clamar ao nosso Deus para que ele mude a nossa situação. Por isso eu convido a igreja para que juntos possamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai amado, Pai querido, queremos, ó Deus, neste momento, lembrar, ó Pai, quem nós somos. Lembrar, ó Pai, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Lembrar, ó Pai, que em muitas vezes nós nos afastamos de Ti. Que muitas vezes, ó Pai, nós decidimos olhar para nós mesmos e movidos por um coração corrupto, ó Deus, nós pecamos contra Ti. Somos de fato, ó Pai, dignos, ó Deus, do salário do pecado. Mas o Senhor, ó Pai, sendo de fato rico em misericórdia, o Senhor, ó Pai, tem nos dado oportunidades. O Senhor, ó Pai, tem nos dado, Senhor, segundas chances, assim como o Senhor deu a Jonas. Por isso, ó Deus, nós queremos neste momento pedir perdão ao Senhor, confiantes, ó Pai, de que é o Senhor mesmo quem nos limpa, nos lava, nos sara de todas as nossas enfermidades, de todos os nossos pecados. Queremos, ó Pai, te pedir perdão e te pedir, ó Pai, que o Senhor conduza a nossa vida, para que possamos, ó Deus, de fato adorar ao Senhor, agora com o nosso coração puro, limpo e purificado por Ti. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Com o entendimento, amados, de que quando nós pedimos perdão ao nosso Deus, Ele mesmo nos perdoa, Ele mesmo nos purifica. É que eu convido a igreja que juntos possamos continuar a louvar ao nosso Deus. Convido a equipe de louvor para que nos conduza neste momento de cânticos espirituais. E peço à igreja para que não só cante, mas que medite na letra que iremos cantar. Que todas essas letras elas possam de fato fazer sentido e ser reais na nossa vida. Convido a igreja para que se coloque de pé. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face.
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui, estamos aqui, estamos nós aqui. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar, que existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, e os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós é de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar
a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome grande
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A igreja pode se sentar? Como é bom louvarmos ao nosso Deus, como é bom declarar com a nossa própria voz tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele representou na história e representa na nossa vida. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias novamente no livro de Jonas e vamos agora abrir no capítulo 1, vamos ler dos versos de número 1 a 4 para a nossa reflexão esta noite. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Curve sua cabeça e vamos agradecer ao nosso Deus pela leitura da sua palavra. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela instrução única que vem através da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque quando lemos a tua palavra, nós somos edificados por ela e por ela somente. Agora nós te clamamos para que o Senhor possa, ó Deus, não só abrir as nossas mentes, os nossos corações, para compreender a tua palavra, mas que possamos encontrar a aplicação correta para a nossa vida nos dias em que nós vivemos. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje inicio com os irmãos uma pequena série de mensagens em que vou expor o livro de Jonas. E por que expor o livro de Jonas? Por que falar sobre Jonas? Todos nós conhecemos a história de Jonas. As crianças, então, conhecem bem a história de Jonas. Quando perguntam para as crianças qual é a história de Jonas, o que elas vão lembrar? Elas vão lembrar de um grande peixe. Elas vão lembrar dos santos. Vão lembrar daquilo que aconteceu ali com Jonas e etc. Isso porque, na maioria das vezes, nós damos ênfases erradas às histórias e às narrativas bíblicas. Porque o personagem central do livro de Jonas não é Jonas. O personagem central do livro de Jonas é o nosso Deus. Por isso, amados, a importância de nós é que neste livro vai contar, então, não apenas a história de Jonas, mas principalmente a história do nosso Deus. A história de um Deus que tem domínio sobre todas as coisas e que a sua misericórdia ela é para com todos aqueles que se dispõem a servir. Por isso, amados, eu quero convidar os irmãos para que possamos olhar para esse texto de um modo bem diferente e entendermos, então, o que o texto nos fala acerca do nosso Deus. Amados, o próprio Jesus Cristo, ele cita o texto de Jonas. Ele cita a história de Jonas. Em Mateus, capítulo 12, versos de número 39 a 41.
Jesus ele diz a seguinte, relata a seguinte história, a seguinte porção do livro de Jonas. Uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Vemos, amados, que nesse texto Jesus ele chama a atenção para 3 aspectos do livro de Jonas: a figura do profeta, o tempo que ele passou ali no ventre daquele grande peixe e o resultado da sua pregação, isto é, o arrependimento dos ninivitas. O que Jesus ele faz é apenas uma comparação, dizendo que o evangelho nada mais é do que a vida e obra de Cristo Jesus na vida, sendo refletida na vida dos seus. Ou seja, amados, pregar um evangelho puro e simples nos nossos dias nada mais é do que falarmos da nossa vida, falarmos das nossas experiências, falarmos de como Deus ele mudou o nosso coração. E, amados, não há mais tempo para que nós fiquemos rodeados da nossa infantilidade. Já passou do tempo de nós crescermos, amadurecermos e mostrarmos para as pessoas que estão ao nosso redor que, de fato, somos pessoas que foram mudadas pelo nosso Deus. Por isso, amados, adentre este ano em que nós estamos começando as nossas atividades ou recomeçando as nossas atividades, não só porque tivemos férias, mas porque fomos, por muito, impedidos de viver a nossa vida de maneira normalmente. Mas passe a pensar que este ano precisa ser um ano diferente. A sua vida ela precisa ser uma vida diferente. Está aqui a decisão que os irmãos precisam tomar, de olhar para a vida de vocês ou de olhar para como Deus ele quer que vocês vivam a vida nele. Por isso, amados, eu quero então adentrar com os irmãos nesses pequenos versos que nós acabamos de ler. E vamos entender então quem é este personagem. Quem é Jonas? Jonas, ele é um pecador, pregador. Assim como eu e como você. Amados, é importante nós entendermos o que o próprio Deus ele faz com Jonas. Deus ele aparece a Jonas e dá a Jonas uma missão que aparentemente é uma missão fácil. Ele aparece a Jonas e diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e diz a eles que a maldade deles subiu até mim. Que tarefa fácil, que tarefa simples. Mas o que acontece neste curto espaço de tempo da aparição de Deus até Jonas, para que Jonas ele tome uma decisão totalmente contrária? O que acontece, amados, é que Jonas ele briga consigo mesmo. Ele trava uma luta ferrenha entre ele com ele mesmo. Assim como eu e você, todos os dias da nossa vida, brigamos com o nosso eu. E muitas vezes nós somos vencidos. Vejam, amados, o próprio Deus, ele chama Jonas, dá a ele uma missão tão simples. E o que Jonas faz? Ele até se dispõe, mas ele se dispõe a fazer totalmente o contrário. Entendam, amados, que a viagem que Jonas ele decide tomar é mais do que o dobro do tempo e distância do que a viagem que o próprio Deus ele propõe a Jonas. A viagem que o próprio Deus propõe a Jonas é uma viagem em terra firme. É uma viagem um pouco mais para o centro da província. E Jonas ele toma uma decisão totalmente contrária. Para que vocês entendam, amados, é a mesma coisa que eu pedir aos irmãos para que os irmãos saiam daqui de Campos do Jordão e se direcionem até Curitiba, no Paraná.
É a mesma distância. Mas os irmãos não querem ir para Curitiba, no Paraná. Decidem ir até um porto aqui no litoral e pegar um navio para poder ir para a África. É a mesma distância. É a decisão que Jonas toma. E a pergunta é, por que Jonas toma esta decisão? O que estava ali falando ao coração daquele homem que fez com que ele tomasse uma decisão totalmente contrária àquela que Deus ele havia de fato dado a Jonas? Algumas informações importantes sobre Jonas. A primeira delas era que Jonas ele era crente e temente a Deus. Mas, como eu já disse, havia uma luta interna no seu coração. Amados, entendam que muitas vezes nós somos de fato pessoas crentes. Nós dizemos que somos pessoas crentes. Aqueles que assistiram à conferência agora se dizem pessoas cheias do Espírito. Mas todos os dias da nossa vida, nós lutamos conosco mesmos. E muitas vezes nós somos vencidos, assim como Nínive, assim como Jonas, porque se nos deixamos nos levar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, por nós mesmos. Vejam, amados, Jonas ele era de fato crente, ele era de fato temente a Deus. O texto nos diz que o próprio Deus apareceu diante de Jonas para poder dar a ele uma missão muito específica. Entendam o porquê que é uma missão muito específica. Todos os profetas que Deus ele levanta para que levasse uma mensagem de arrependimento ao próprio povo de Israel. Jonas é o único que Deus ele levanta para poder dar uma notícia de arrependimento, que eles precisavam se arrepender a uma nação totalmente estrangeira. Jonas é um profeta que de fato é chamado por Deus para uma missão diferente. Por quê? Porque Jonas, ele era crente, ele era temente a Deus, assim como eu e você. Todos nós que estamos aqui somos crentes em Cristo Jesus. Somos sim tementes ao nosso Deus, embora muitas vezes nós, de maneira deliberada, desobedecemos ao nosso Deus. Podemos, amados, até tentar entender o porquê que Jonas ele tinha uma raiva tão grande contra a cidade de Nínive e contra os seus habitantes. Nínive era uma cidade era a cidade mais importante da Assíria, um império internacional que estava se levantando e que era conhecido por sua violência militar. Entendam, amados, que aquele era um exército cruel, que não fazia reféns e que já havia, há algum tempo, feito muito mal ao reino do norte, a Israel, de onde Jonas ele era proveniente. Como todos os judeus, provavelmente Jonas ele odiava os assírios, e em especial os ninivitas, que eram os moradores daquela cidade. De repente, Deus ele diz a Jonas: vá pregar lá em Nínive, na Síria. O mais provável da reação de Jonas seria: Deus, tudo menos isso. O Senhor pode pedir o que quiser, mas ir pregar na Síria, aos ninivitas? Amados, é a mesma coisa que nós, nos dias de hoje, nós fazemos para com as pessoas. Nós olhamos para as pessoas e temos elas como sendo as pessoas piores do mundo, as pessoas mais cruéis, aquelas pessoas que não merecem ouvir de Deus. Por quê? Porque ouvir de Deus resulta em mudança de vida. E nós não queremos que aquelas pessoas mudem de vida, porque a mudança de vida delas provavelmente quer dizer que Deus as perdoou, que Deus está então querendo livrá-las de todo o jugo do pecado delas. Isso para nós é inaceitável. Como nós somos bons. Amados, aqui nós precisamos compreender algumas coisas que então se passava com Jonas e se passa até os dias de hoje no nosso coração. Jonas, então, ele, ao olhar para todo esse contexto, ele tenta empregar a sua autojustiça.
como a nossa autojustiça ela fala muito mais alto do que a palavra de Deus na nossa vida. Nós sempre queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós sempre entendemos que o nosso pensamento, o nosso jugo é o mais correto. Nós sempre temos a razão. É sempre nós que sabemos aquilo que é o mais certo, o mais coerente. O problema, amados, é que esta história não diz respeito a Jonas, mas sim ao nosso Deus. Assim como a nossa vida não diz respeito a nós mesmos, mas ao nosso Deus. E todas as vezes que nós queremos exercer a nossa autojustiça, é porque nós estamos olhando apenas para nós mesmos e esquecendo, excluindo, abandonando o nosso Deus. As coisas elas começam a ficar um pouco mais sérias quando nós olhamos para a nossa vida e vemos o quanto nós estamos deixando o nosso Deus de lado, achando que nós iremos passar ilesos. Jonas, ele tinha a perfeita certeza de que ele conseguiria fugir de Deus. Se eu perguntasse aos irmãos se é possível fugir de Deus, todos os irmãos diriam: não, pastor, é impossível fugir de Deus. Embora todos os dias nós tentamos fugir do nosso Deus. Amados, nós precisamos olhar para o texto de Jonas e entender que um dos primeiros erros de Jonas foi exatamente tentar aplicar a sua autojustiça. Assim como eu, assim como você, todos os dias queremos exercer na nossa vida. Percebemos, amados, que há no livro uma luta entre os sentimentos de um homem que teme a Deus, sabe que ele é real, mas que também odeia os seus inimigos. É assim na nossa vida. Nós tememos ao nosso Deus, sabemos que ele é real, nós cremos nele, nós nos dispomos a viver a vida que ele quer para nós, mas nós ainda assim odiamos as pessoas. Odiamos os nossos inimigos. Odiamos aqueles que não nos ajudam. Nós odiamos a todos aqueles que estão ao nosso redor e não nos favorecem. É assim a nossa vida. Esse povo, amados, que Deus manda Jonas pregar, é um povo mau. Eles mataram muita gente. E eu sei que, como o Senhor, ele é bom, provavelmente ele perdoaria e perdoou todos aqueles que ouviram a pregação de Jonas. Logo, amados, Jonas, ele, de fato, tinha um peso sobre a sua vida. Jonas, ele lutava com o seu senso de justiça, que lhe dizia que os assírios tinham que pagar pelos seus pecados. Amados, muitas vezes nós esquecemos a nossa posição dentro do reino do nosso Deus. Lendo um livro, que eu não vou dizer aqui o título para que os irmãos não procurem e não leiam este livro, mas o livro ele nos recomenda que nós não caiamos nos extremos. Nós não podemos ser pessoas legalistas e nem liberais. O motivo é bem simples. Porque aquele que é liberal, ele esquece da existência de Deus. Mas nós também não podemos ser legalistas, porque o legalista, ele quer ser Deus. Amados, nós sempre vivemos nesses dois extremos. Muitas vezes nós, na nossa vida, esquecemos da existência de Deus e por isso, de maneira deliberada, fazemos as coisas de maneira errada. Mas existem muitas vezes na nossa vida que nós queremos ser Deus, queremos ser deuses e queremos aplicar nas pessoas a nossa autojustiça. Por isso Jonas ele tomou a decisão que tomou. Por isso ele achou que ele poderia se esconder, fugir da presença do nosso Deus. Agora, além da autojustiça, Jonas ele lutava com uma outra coisa na sua vida. Ele lutava com o desejo de vingança que existia nele. Ele queria, na verdade, que Deus ele ateasse fogo em Nínive,
como fez em Sodoma e Gomorra. Diz o texto que ele saiu da cidade e ficou olhando de longe, olhando ali de camarote, para poder então esperar que o fogo ele caísse do céu sobre aquela cidade. Esse é um sentimento, amados, que às vezes está presente no nosso coração, pois nós achamos que determinada pessoa, por ter nos ferido profundamente, ela não merece perdão, ela não merece a chance de recomeço. Nós então passamos a pensar que seria injusto que essa pessoa ela fosse abençoada ou mesmo perdoada pelo nosso Deus. Amados, nós precisamos olhar para o texto de Jonas e entender que este personagem ele se parece muito mais conosco do que nós pensamos. Quantas vezes nós temos no nosso coração o desejo de vingança? Nós queremos que aquelas pessoas elas paguem pelos erros que elas cometeram. Nós olhamos as coisas acontecendo e o nosso desejo é que, de fato, fogo caia sobre a vida das pessoas. Nós desejamos, de fato, que as pessoas elas sejam punidas por Deus, assim como Deus ele punia algumas pessoas no Antigo Testamento. Que as pessoas, ao errarem, elas morressem, porque é isso que elas merecem. Amados, nós, de fato, temos no nosso coração e nutrimos no nosso coração um desejo de vingança terrível para com as pessoas. Isso, amados, muitas vezes nos impede, assim como impediu Jonas, nos impede de fazer a vontade de Deus, realizar a obra do nosso Deus que nós fomos comissionados a fazer. Nós nos esquecemos, amados, que a nossa vida não se trata de nós, mas se trata do nosso Deus. E nós então queremos nos vingar. E queremos fazer com que a nossa vingança ela tenha um lugar central na nossa vida, que nós iremos assistir de camarote a pessoa se destruir. Nós queremos estar ali presentes na destruição e punição das pessoas que nos feriram. Este é o nosso senso, esta é a nossa vontade. Este é o desejo que está no nosso coração. Este é o desejo que nós precisamos todos os dias lutar contra ele. Amados, além do senso de justiça, além do desejo de vingança, por último, Jonas ele lutava com a sua falta de perdão. Ele não queria perdoar os ninivitas. E o livro todo expõe a briga do profeta com esse sentimento. O sentimento de não querer perdoar aquelas pessoas. Porque ele entendia que elas não eram merecedoras de perdão. Amados, como na nossa vida existe a falta de perdão. Nós não queremos perdoar as pessoas. Nós achamos que as pessoas não são dignas do nosso perdão. Elas podem até receber perdão de Deus, mas o meu perdão elas não vão ter. Este é o nosso sentimento. Este é o sentimento de Jonas. Este é um dos sentimentos que fez com que Jonas, ele de maneira deliberada, desobedecesse a Deus. É assim também na minha e na sua vida. A falta de perdão no nosso coração faz com que a gente não perdoe as pessoas. Faz com que a gente, de fato, lute com o nosso sentimento todos os dias da nossa vida. Agora, amados, parem um pouco e pense. Olhe para a sua vida e tente entender a sua autojustiça. Tente entender o seu desejo de vingança. Tente entender a sua falta de perdão. Analise essas três coisas e vejam a quem elas fazem mais mal. As pessoas ou a você mesmo? A quem esses sentimentos fazem mais mal? A Deus ou a você mesmo? Entendam, amados, que como seres humanos, Deus ele nos dá a oportunidade de olhar para os textos dos relatos bíblicos e transformar a nossa vida a partir deles. Amados, nós precisamos olhar para a vida de Jonas e ver o quanto que nós nos assemelhamos a ele. Em oposição ou em contraposição de Jonas, nós vemos a maneira como Deus ele age. Nós vemos a soberania e a compaixão de Deus para com o povo.
Nós precisamos, amados, olhar para a soberania de Deus e entender que ela está sobre toda a criação. Tudo nesses 4 capítulos da história de Jonas obedece a Deus, menos o profeta. Vejam, amados, ao olhar para este livro, nós vemos que Jonas, ele diz no primeiro capítulo que eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Aí nós vemos no capítulo 1, no verso de número 4, que o vento, ele obedece a Deus. Nós vemos que o mar obedece a Deus. Nós vemos que aquele grande peixe ele obedece a Deus. Nós vemos que a planta, no capítulo 4, obedece a Deus. Nós vemos que aquela lagarta, no capítulo 4, verso de número 7, também obedece a Deus. Mas o crente não obedece a Deus. Tudo obedece a Deus, menos nós. Nós não obedecemos ao nosso Deus. Amados, nós precisamos começar a olhar para a nossa vida e vermos que nós somos o instrumento de compaixão do nosso Deus para com a humanidade. Nós fomos alvos da compaixão do nosso Deus. Nós fomos livres do nosso pecado, da nossa condenação eterna. E por que que nós, então, achamos que somos melhores do que aqueles que carecem daquilo que um dia nós mesmos carecemos? Tudo obedece à voz do nosso Deus, menos nós mesmos. Vejam, amados, a compaixão do nosso Deus não é somente pelo povo de Israel, mas é também, por exemplo, pelos marinheiros que clamaram quando perceberam que era o Deus que estava por trás de toda a tempestade. Nós vemos que a misericórdia do nosso Deus, a compaixão do nosso Deus, ela está presente em todo o livro. Deus ele teve compaixão dos assírios, mas também teve compaixão do profeta. Que paciência Deus ele demonstrou neste livro. E que paciência Deus ele demonstra na nossa vida. Amados, nós precisamos olhar para a história de Jonas e dela extrair a humanidade do profeta e entender que muitas vezes nós deixamos de viver a compaixão do nosso Deus por conta da nossa autojustiça, da nossa falta de perdão para com as pessoas e também, muitas vezes, porque de maneira deliberada nós temos o desejo de vingança em nós. Amados, nós precisamos entender que Deus, ele é sim soberano sobre todas as coisas, que a sua compaixão para com os seus, ela vai sim prevalecer sobre todas as coisas. Nós não podemos ir contra elas. Nós não podemos fazer como o profeta e se rebelar contra Deus. Agora, amados, está nas nossas mãos tomar uma brilhante decisão essa noite. Nós podemos ser como o profeta, nós podemos olhar para nós mesmos e olhar para o nosso senso de justiça, o nosso desejo de vingança, a nossa falta de perdão, ou nós podemos olhar para o nosso Deus e expressar na nossa vida a sua compaixão, a sua misericórdia para com as pessoas. Esse livro, amados, ele nos desafia e nos confronta a fazer algumas perguntas. Será que nós estamos revelando o nosso Deus às outras pessoas? Será que nós temos tido compaixão com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós mostramos misericórdia às pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que elas não sejam para nós dignas dessa compaixão? Ou será que nós temos agido como Jonas? Amados, nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Será que é a compaixão de Deus e a soberania dele que tem sido evidenciada na nossa vida? Nós bem sabemos que Jonas ele teve sim uma segunda oportunidade. Assim como eu e você, Deus ele tem nos dado muitas oportunidades
de revermos a nossa vida, de tomarmos decisões diferentes na nossa vida. Por isso, amados, eu gostaria de olhar com os irmãos para esta pequeno relato da vocação de Jonas e entender, amados, com os irmãos, que mais do que a história de Jonas, aqui está registrada a história da minha vida e da sua vida, de crentes, de pessoas fiéis a Deus, mas que muitas vezes, de maneira deliberada, decidem desobedecer a Deus. Este é o momento, amados, que eu tenho, que você tem, de rever a sua vida, de mudar aquilo que precisa ser mudado, para que possamos, de fato, viver em obediência ao nosso Deus. Porque quando não vivemos em obediência ao nosso Deus, Ele nos pune em amor, mas Ele nos pune. Ele deixa que nós cheguemos ao mais profundo, justamente para que possamos lembrar dele e clamar por ele. E você, nós não precisamos chegar a este ponto, mas certamente chegaremos se nós não tomarmos decisões que mudem a nossa vida. Curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de poder olhar para a Tua palavra e poder extrair dela, Deus, princípios importantes para a nossa vida. Ó Pai, não permita que sejamos como Jonas. Não permita, Pai, que o nosso senso de justiça, que o nosso desejo de vingança e que a nossa falta de perdão domine a nossa vida. Não permita, Deus, que estes sentimentos e este nosso confronto interno façam, Pai, com que nós, de maneira deliberada, desobedeçamos ao Senhor. Queremos, ó Pai, viver uma vida, ó Deus, que de fato te agrade. Uma vida, ó Pai, que demonstre a Tua soberania, a Tua compaixão para com os povos. Queremos, ó Pai, demonstrar o Senhor na nossa vida. Por isso, ó Pai, de fato, seja o Deus e o Senhor da nossa história. Não permita, ó Pai, que as nossas decisões te afastem. Que nós possamos, ó Pai, todos os dias da nossa vida, clamar ao Senhor e lembrar do Senhor. Que possamos, ó Deus, aplicar, Senhor, a Tua palavra na nossa vida. E que a cada dia, Deus, nós possamos olhar menos para nós mesmos e olhar mais para o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, parar de buscar a resposta em nós. E que possamos, ó Deus, não só buscar as respostas, mas vivê-las. Bom, no nosso ministério, na nossa vida, contarmos com pessoas que têm dons. Porque se fosse precisar do pastor puxar um hino aqui à capela, os irmãos iam precisar da misericórdia de Deus aqui. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado a bênção de contar com irmãos que nos ajudam. Meus queridos, nós estamos chegando ao final de mais um culto. E eu queria não só agradecer aos irmãos, mas convocar os irmãos para que no domingo que vem nós possamos mais uma vez estar aqui juntos e vamos expor o segundo capítulo do livro de Jonas. Se você se identificou um pouco com Jonas, então vem a semana que vem e você vai se identificar um pouco mais com esta história, mas também vai ver como Deus ele é soberano e é misericordioso, não só na história de Jonas, mas também na nossa história. Amados, alguns avisos que eu quero que a igreja, de fato, anote na sua agenda. Como foi perguntado aos irmãos, nós tomamos a decisão e o nosso estudo bíblico, ele passa de segunda-feira para quinta-feira às 8 horas. E eu peço não só a compreensão dos irmãos, mas também o esforço de participar, porque será o nosso primeiro estudo bíblico presencial. Quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui na igreja, o nosso estudo bíblico presencial. E eu peço um pouco de compreensão e oração também pelos nossos irmãos do louvor, que vão precisar adaptar um pouco o horário de ensaio deles. Mas eu tenho certeza de que eles vão conseguir. Nossa escola bíblica dominical,
ela vai passar a ser presencial também aos sábados, às 8 horas da noite, aqui na igreja mesmo. Mas essa escola bíblica dominical ela será a cada 15 dias, para que os irmãos também possam ter um tempo, um sábado, para poder descansar e aproveitar a família. Então, sábado que vem, também às 8 horas da noite, nós temos a nossa EBD aqui online e também presencial para os irmãos, tá? No domingo de manhã, domingo pela manhã, nós temos uma programação especial aqui na igreja para as crianças. Nós temos a EBD e culto para as crianças no domingo pela manhã, às 9h30. E o nosso culto público ao nosso Deus, com a participação e cooperação dos irmãos, todo domingo às 19h30. Então, amados, todas essas programações, elas começam já nesta semana. Então, anote na sua agenda, se prepare e venha para poder, de fato, participar de todas essas nossas reuniões. Então, apenas para os irmãos relembrarem, quinta-feira, às 8 horas da noite, o nosso estudo bíblico. Sábado, às 8 horas da noite, a nossa EBD. Domingo, 9h30 da manhã, a programação para as crianças, EBD e culto para as crianças. E domingo à noite, às 19h30, o nosso culto. Que Deus ele possa nos abençoar em todas essas nossas programações e nessa nossa retomada de atividades. Agora, irmãos, vamos orar, agradecer a Deus e entregar a Ele o culto que nós viemos prestar a Ele. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus